por estarmos aqui nesta casa, onde oferece o estudo, e procurando, né, o estudar o Evangelho, é que a gente vai abrir os nossos caminhos, porque na hora da dificuldade, né, a gente com o Evangelho, ele é o nosso guia, é o nosso caminho seguro, porque todos nós temos problemas, temos aflições, mas estudando o Evangelho, ele nos vai dar a orientação segura para a nossa caminhada. E dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 17, né, sede perfeitos. E nós já temos vistos aí, né, nesse Evangelho, Kardec traz para a gente, nas sextas-feiras anteriores, né, nós vimos os caracteres da perfeição, né, que a perfeição que a gente almeja é uma perfeição relativa, que só o Pai, o Criador, é perfeito, né? É aquela que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade, essa perfeição relativa. Foi falado também sobre o homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, e a caridade é o seu guia. Foi visto, né, também os bons espíritos, né, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Nesse capítulo também foi falado, né, da parábola do semeador. Essa parábola lindíssima que identifica os vários tipos de solo, né, e que nós, na nossa caminhada, procuremos ser o solo da boa terra, né, onde a semente que cair vai frutificar e dar bons frutos, porque é o nosso dever, né, a nossa obrigação. Foi falado também do dever, né, que é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros, que o dever é uma lei, né, da vida, né? E ele fala que o dever começa primeiramente no ponto em que ameaçais, né, a felicidade ou a tranquilidade do outro. E hoje nós vamos falar sobre o item 8 desse capítulo, a virtude, né? Essa virtude que nós lemos aqui, que foi lida por Maria Alice na página, que a gente conquista através dos milênios e dos séculos, como é difícil ainda para a gente, né? E que o homem que alcança a virtude é um ser que supera a si mesmo. Então, o que significa virtude, de acordo com o dicionário? A virtude designa excelência ou qualidade, disposição firme e constante para a prática do bem. Então, uma condição firme e constante. Por quê? Porque ela deve fazer parte integrante da nossa vida, como o ar que respiramos, né? Eu não falo, eu vou sair, vou pegar aquele traje de virtude, usar e vou dar um passeio. Não. A virtude, ela tem que fazer parte de nossa vida. E uma das palestras, né, de Raul Teixeira, falando sobre as virtudes, ele fala algo interessante, né, que há diversas naturezas de bem, e todas elas são virtudes. Quando você, né, aprende a trabalhar bem na sua profissão, você vai desenvolver virtudes profissionais. E o importante na nossa vida é buscar o bem em tudo que a gente faz, na nossa vida familiar, profissional, na nossa vida social. Sempre está buscando o bem. E ele diz que viver com virtude é uma experiência, né, que nós, na humanidade, ainda temos muitas dificuldades. Mas por que essa grande dificuldade? Primeiro, porque nós estamos num mundo, né, de provas e expiações, um mundo ainda inferior, nós somos espíritos inferiores ainda na nossa condição, e porque nós damos muito valor ainda aos prazeres materiais, à satisfação, né, à facilidade com que esses prazeres nos traz. Então, a gente envolvido nesses prazeres, nesses apegos materiais, dificulta a gente desenvolver a nossa outra parte moral, né? E
muito interessante no livro que traz presente Educação dos Sentidos, de Gerson de Camargo, ele traz o seguinte, ele fala a seguinte sobre a virtude, né? Eu achei muito interessante. O desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a conquista da felicidade humana, né? O indivíduo, no uso do seu livre-arbítrio, ele age segundo as imperfeições contidas na sua alma, as quais ressentimento, violência, egoísmo, luxúria irão produzir os males morais. E estes serão a causa de muitas dores e sofrimentos e males físicos. São as relações mente e corpo, né? Mente sã, corpo são. As dores humanas, elas são causadas por deficiências morais e que somente um trabalho perseverante das virtudes retomará o caminho terapêutico. O virtuoso, ele reparte com seus irmãos aquilo que ele recebeu de Deus, pois que dele já é um colaborador. As virtudes são como as pétalas de uma flor. Quando se abrem para a vida, exalam seu aroma em todas as direções. O espargir do perfume das virtudes humanas é um fluxo permanente de equilíbrio, de solidariedade e de bem-aventuranças. As virtudes são para a alma o que as pétalas são para as flores. Então, né, como é importante em nossa vida a gente desenvolver as virtudes em nós. Como o Gerson fala aqui, é o caminho seguro para a nossa felicidade. É o caminho terapêutico, né, para os nossos sofrimentos. E é o fluxo permanente do equilíbrio, da solidariedade e da bem-aventuranças, né? Porque nós fomos criados por Deus, né, todos de forma igualitária, né, simples e ignorantes, mas que ao longo das nossas encarnações nós percorremos o caminho das viciações, né? E esse caminho faz com que a gente adquira os débitos nas nossas vidas, nos afastando da lei do amor, da lei divina, né? E todos nós que estamos aqui encarnados, nós temos que deixar de lado essas imperfeições, esses erros, né? Nós temos que adquirir a nossa verdadeira riqueza, o nosso verdadeiro bem, né, que com esse verdadeiro bem é que vai fazer com que a gente cresça, né, a gente evolua, adquirir essas virtudes. As virtudes, nós sabemos, né, que são aquisições, né, desenvolvidas do espírito imortal, adquiridas e desenvolvidas, né, através das várias encarnações e através do trabalho incessante no bem. Aquele, né, como nós vimos aqui na mensagem, que possui a virtude, ele adquiriu essa virtude através dos seus próprios esforços, em existências sucessivas, né, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições, porque a gente sabe que na natureza nada dá saltos. A gente não vira um virtuoso de um dia para o outro, né? São etapas evolutivas, né, que o espírito imortal vai passando e ele vai adquirindo essas virtudes. Porque nós somos seres perfectíveis, né? Nós somos construtores do nosso próprio destino. A aquisição e o desenvolvimento dessas virtudes é uma necessidade evolutiva do espírito, né? É um meio para regular os atos humanos, é para ordenar as paixões, guiar a conduta humana segundo os preceitos da razão, da moral e da fé. As pessoas virtuosas, elas se destacam das demais, né? Porque elas não foram especialmente marcadas por Deus, não, mas elas souberam aproveitar as lições da vida, né? Elas investiram no seu aprendizado moral e intelectual ao longo das reencarnações e das experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo físico, né? E isso daí revela o quê?
que eles lutaram outrora, mas triunfaram. E por isso, né, que nessas pessoas virtuosas, os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam, né? As suas ações parecem simplíssimas. E o bem lhe torna um hábito, como diz Kardec na questão 894 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham que vencer qualquer sentimento contrário. Terão tanto mérito quanto aquelas que precisam lutar contra a sua própria natureza e a vencem? E os Espíritos respondem: aqueles que não precisam absolutamente lutar é porque já realizaram em si o progresso. Outrora lutaram e triunfaram. E é por isso que os bons sentimentos não lhes custam esforço algum e as suas paixões lhes parecem muito simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram seus postos. Como ainda estáis distante da perfeição, estes exemplos os espantam pelo contraste, e vos admirais tanto mais quanto mais raros eles são. Mas ficais sabendo que, nos mundos mais adiantados que o vosso, o que entre vós é uma exceção constitui a regra. Neles o sentimento do bem é por toda parte espontâneo, porque são habitados somente por bons espíritos, e uma única má intenção seria uma exceção monstruosa. Eis porque neles os homens são felizes. O mesmo acontecerá na terra, quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, quem já conquistou hoje, né, é porque já trabalhou muito antes as suas imperfeições, né? E desenvolver, né, a virtude é uma tarefa de caráter intransferíveis, né? É intransferível. A que todos nós, sem exceção, né, estamos compromissados de forma consciente ou não nas sucessivas experiências reencarnatórias, né? Porque muitas vezes as pessoas acham: ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa virtuosa, eu sou um homem de bem, né? Segundo a maneira de pensar do mundo. Por quê? Eu pago minhas dívidas, né? Não devo nada a ninguém, cumpro com meus deveres sociais, mas temos que observar que ter virtude, ser um homem virtuoso, vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Tanto que a lição de hoje que nos fala da virtude, ela fala assim para a gente: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. Então, para que sejamos virtuosos, temos que ter esse conjunto, né? Um conjunto de qualidades essenciais, como ele fala aqui. Só bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Nós temos que ser benevolentes, indulgentes, amar o nosso próximo. O homem de bem, né, é um homem virtuoso, porque cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os seus atos, né? É como se nós estivéssemos fora de nós, nos observando. Mas qual é a nossa tendência? Observar a vida do outro. Né? Olhar os erros do outro. Nós temos uma maior facilidade de observar a vida dos outros, mas temos uma dificuldade enorme de estar nos observando, de estar no espelho vendo os meus defeitos, os meus vícios, o que eu preciso mudar, não é o outro, que eu preciso mudar em mim. Né? Como nos traz no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados que são misericordiosos, né? Nos fala por que a gente vê a palha que está no olho do nosso irmão e não conseguimos enxergar a trave que está no nosso, né? É um grande defeito nosso ainda, mas se Deus quiser nós voltamos, né? A lei é de progresso. Nós ainda vemos primeiro o mal que está no outro, né? Antes de ver o que está em nós. É como aquela historinha, né,
da mulher que estava, sempre olhava para a janela e via a roupa da vizinha, sempre estava falando, ela reclamava que estava suja, né? Olhava, meu Deus, falava com o marido, você não lava a roupa direita? Que roupa suja que ela bota no varal. E um dia, quando ela olha, a roupa está limpinha. Ela fala, marido, olha lá a roupa da nossa vizinha, até que fim que ela conseguiu, né? Deixar as roupas dela limpas. E o marido fala, não, mulher, fui eu que limpei muito bem a nossa janela de vidro, é ela que está limpinha. E por isso que você está enxergando, né, a roupa limpa do vizinho. Então, essa historinha exemplifica, né, a nossa maneira de sempre estar de olho na vida do outro, mas a gente tem que ver o que a gente está trazendo ainda de vício na gente para a gente poder modificar. E ele continua. Infelizmente, muitas vezes, né, elas são acompanhadas, as virtudes, de pequenas falhas morais que as desmerece e as enfraquece. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Cura de Ars era virtuoso. E muitos outros pouco conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pelas correntes das santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e inteiro esquecimento de si mesmo. Então, né, como ele fala aqui da modéstia, né, que é o que possui o vício mais contrário, o orgulho. Então, como a gente pode imaginar alguém ter orgulho por ser virtuoso? Aí já perdeu todo o mérito da questão, né? Por quê? Possui o principal defeito, aquele defeito que impede o nosso crescimento espiritual, que é o orgulho, que é o pai de todos os vícios. Sem a humildade, né, como podemos praticar a caridade com o nosso próximo? Quem é virtuoso, como ele fala aqui no texto, ele não gosta de aparecer, né? Ele se oculta na obscuridade, foge da admiração das massas, pratica o bem com total desinteresse e esquece de si mesmo, coisa raríssima ainda, né? Mas aqui ele dá exemplo, né, de dois espíritos virtuosos, né? No Evangelho a gente tem falando sobre o Cura de Ars, né, que ele foi um santo da Igreja Católica, vigário da pequena aldeia de Ars, ganhou grande popularidade por causa das inúmeras curas que realizou e pela forma fraterna com que atendia indistintamente todos os doentes que o procuravam. E ele, no capítulo 8º, Bem-aventurados que têm o coração puro, tem uma mensagem belíssima dele, que é bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né? Ele é evocado, né, para curar uma jovem que perdeu a visão. E ele mostra ali a humildade dele em nos dizer que ele se coloca numa condição de servo do Pai, dando ao Pai todos os méritos, né, da bênção da cura. E ele conclama a jovem e todos os espíritos sofredores que sofrem de alguma enfermidade que façam a seguinte oração. Ele fala assim: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criaste, né? Porque na nossa visão imediatista, né, a gente acha que estarmos doentes, ou estarmos com alguma enfermidade, nós queremos logo a cura. Mas a gente tem que ter aquele olhar do futuro. Quem sabe aquela dor, aquela doença porque eu estou passando agora, é uma bênção, né? É uma dor mais educativa, porque é nesses momentos que a gente para refletir sobre a vida, né? E é nesses momentos que a gente olha para nós mesmos, né? Então, esse exemplo aqui do Cura de Ars.
E na questão 893, né, Kardec pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais do progresso no caminho do bem. Há virtude todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é a que está baseada na caridade mais desinteressada. Então, são os obstáculos, né, que dificultam o nosso desenvolvimento das virtudes. É esse interesse, né, pessoal e o apego às coisas materiais. E como é difícil para nós, né, esse interesse, por quê? Porque as nossas ações estão movidas sempre em função de um interesse. Eu sempre estou fazendo alguma coisa com o interesse de ganhar algo mais ali na frente, né? Então, esse desinteresse é uma coisa ainda rara, né, na Terra. E o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal e o apego material. E quanto mais, né, a gente se apega aos bens materiais, menos a gente compreende a nossa destinação e mais a gente vai se afastando de Deus, né? Porque nós temos que entender que nós somos espíritos imortais, né? Nós não pertencemos aqui à Terra, nós estamos de passagem para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso, para nós vencer as nossas má inclinações, né? Tudo aqui nós deixaremos, mas as virtudes, né, os nossos valores morais, esses nós levaremos conosco. E ele continua, né? É para a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Afastai dos vossos corações todo o orgulho, toda a vaidade, todo o amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades, né? Então, não devemos deixar que esses vícios abafem, né, as qualidades que nós temos, nossas potencialidades, né? Nós devemos fazer o quê? Desabrochar as potencialidades que a gente tem, né? Porque o egoísmo, ela é a fonte, como está no Evangelho, de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o nosso, né, dever, destruir os vícios, né, para que a gente possa se elevar nas virtudes, né? É o alvo de todos os nossos esforços para que a gente consiga a felicidade real e desejada, né? Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila assim, procedendo todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ela degenera em amor próprio. Então, queremos apresentar uma virtude que ainda nós não temos, né? Mantemos a máscara da aparência, né? Então, o que acontece? Nós, com essa máscara da aparência, nós não mergulhamos dentro de nós mesmos, né? E a gente tem aquele Santo Agostinho, né, que nos aconselha: conhece-te a ti mesmo. E o conhecer a ti mesmo, né, é uma alavanca, né? É muito importante para a gente, porque é um fator muito importante para o nosso crescimento interior, né? É uma tarefa muito difícil, que requer sabedoria e esforço. E a nossa maior dificuldade nos conhecer vem do nosso egoísmo e do nosso orgulho, pois normalmente a gente prefere, né, um elogio falso do que uma crítica construtiva. E nessa tentativa, né, nossa tendência é assumirmos o que é bom, né, e atribuirmos aos outros o que é ruim.
Enquanto não admitirmos de fato, né, que somos orgulhosos, nós somos mesquinhos, não somos caridosos com nossos irmãos, né, porque eu ajudo quem está perto de mim, quem é da minha família, né? Esse amor ainda é um amor mesquinho, porque o amor verdadeiro, ele ama indistintamente, né? Não pede para que o outro mude para que o ame, né? Simplesmente ele ama. E o último parágrafo aqui do texto: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu em seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido, e é pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Então, quando ele fala, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, é porque tem pouca virtude, né? É porque é verdadeira, porque quem diz que tem muito é porque não tem. E vai faltar, né, a principal virtude aí, a humildade, né? E é por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados pobres de espírito, os humildes de coração. Por quê? Porque são os que reconhecem as suas fraquezas morais, são os que mergulham dentro de si, são os que fazem reflexões profundas dos seus atos. Né? Porque a gente vive sempre em fuga. A gente vive em fuga do trabalho, a gente procura a fuga na diversão, no prazer, para poder buscar a nossa felicidade. Mas, né, a nossa felicidade real e verdadeira está através da conquista das virtudes. Né? Nós precisamos desenvolver através da nossa vontade todas as potencialidades que a gente tem e a gente não acredita, né? A gente tem que desenvolver, nós precisamos multiplicar os nossos talentos, né? Que são os nossos bens que nós recebemos para serem empregados no nosso benefício próprio e do nosso próximo, né? Não vamos enterrar o nosso talento como fez aquele servo temeroso, né? Vamos multiplicar os talentos para que a gente possa crescer em espiritualidade. E quando a gente pratica o bem, a gente se ama, né? Não com a pretensão de ser melhor do que ninguém, mas quem ama verdadeiramente se coloca no seu devido lugar e sabe que a gente tem muito que aprender, pois nós, né, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? E isso é uma construção, a gente tem que aprender muito. E a gente aprendendo, a gente vê o quanto nós estamos longe da perfeição. E Nicolai, ele nos convida, né, a não cedermos aos vícios da alma, porque leva o homem a agir de forma tola e pretensiosa. E Deus nos ofereceu, né, aqui fala na mensagem, né, o mais perfeito modelo para nos servir de guia, que é Jesus, né? É o modelo que constitui o modelo, o tipo de perfeição que a humanidade pode esperar na Terra. E na transição, né, evolutiva que se encontra a nossa casa planetária, estamos diante de um elevado desafio nosso, né? Conquistar e desenvolver, né, valores morais, essas virtudes, que é o caminho que nós vamos atingir para a felicidade real, né, e a perfeição possível que estamos destinados pela inteligência suprema. E finalizando, uma mensagem de Lacordaire, ele nos fala assim: na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distingue aos olhos de Deus, né? Então, vamos trabalhar bastante, né, meus irmãos, para poder, através da nossa vontade, ir diminuindo esses vícios que trazemos há milênios em nós e trabalhar para as virtudes, porque ela é o caminho real da nossa felicidade. E que o Senhor nos abençoe.